Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto, está no ar mais uma edição do seu programa Espalhafatos, um programa feito exclusivamente para você, meu amigo, minha amiga, telespectadores inteligentes que escolheram estar conosco aqui ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, também pelo canal 508 HD da Vivo. Lembrando que o Espalhafatos você também pode acompanhar via internet, tanto pelo site espalhafatos.com.br, tvguarulhos3.com.br e também nas nossas redes sociais, na página da TV Guarulhos, página dos Espalhafatos, no meu perfil e no perfil do Hermano Reng. Então é um grande prazer estar com vocês, sempre de segunda a sexta-feira, no horário do almoço, com reprises lá pela meia-noite e pouquinho, né? Sempre a gente está aí batendo um papo com vocês. E hoje um programa um pouco diferente. Por quê? Porque vocês já estão acostumados, parece, né? E muita gente fala, pô, vocês só falam de política, vocês só falam... Mas a gente sempre procura diversificar um pouco, falando de esporte. Já entrevistamos aqui os presidentes dos times de futebol de Guarulhos, por exemplo. Entrevistamos empresários, enfim, presidentes de entidades, sindicalistas. E por que não hoje, né? Fazer uma entrevista, trazer um assunto para você de casa que é para se pensar. Tem muita gente que fica naquela dúvida, nossa, eu gosto tanto de arte, né? Ai, eu adoro, até se considera um artista plástico, mas às vezes fica, eu não vou falar, porque vão perguntar seu trabalho além de ser artista plástico ou não. Enfim, conosco hoje, né? Lembrando que o Hermano abriu esse espaço pra gente aqui, pois além da convidada de hoje, nossa artista plástica, a Jandilisa Graçano, que ele vai dar uma aula para vocês daqui a pouco, está conosco também aqui na nossa mesa o jornalista Valdir Carleto, né? Que como o Hermano semana passada fez o programa com ele, fiquei com ciúme e fiz questão de fazer eu também, para o Hermano não ficar falando que só ele que faz o programa com o Valdir. Tá certo? Então dá um bom dia primeiro para a Jandilisa, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Vamos falar de arte, música, de cultura, né? Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Aliás, a gente já se conhece. Sim, da época. De uma data. Eu lembro que você foi, vou chamar de você, tá? Por favor. Secretária de Junta de Cultura na época do governo Jovino, não foi? 98. É verdade. 98, 99. Nossa, faz um tempo, já né? Faz mais de 20 anos. Você pensa que eu parei depois? Não parei. Não? Não parei. Estou assim, trabalhando desde então. Olha isso. E nós vamos saber mais detalhes. Só dar um bom dia pro Valdir. Valdir, obrigado pela presença aí. Então, aí, irmão, tá o Valdir comigo aqui também, tá vendo? Poxa, fico lisonjeado pelo convite para estar mais uma vez aqui participando do Espalhafatos. E falando de arte, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque a vida das pessoas é muito concreta, né? A gente olha em volta, muito concreto, muito asfalto, muito... Né? Então precisa ter um pouco de natureza e ter também arte para suavizar um pouco a vida das pessoas. Arte, cultura, de uma forma geral. O Valdir, que além de jornalista, ele também tem esse lado artístico, né? Ele gosta de teatro, né? Ele gosta de música. Ele canta. Ele canta também, né? E ele que está até aqui conosco hoje também por um outro motivo. Ele foi o produtor do mais recente livro da Jandilisa. Eu já queria começar falando desse livro, Jandilisa. Pra gente saber. Vamos começar, vamos fazer Vamos começar do começo? Exatamente. De uma forma cronológica, primeiro para entender. A pessoa nasce artista ou ela estuda e vai aprender a ser artista? Não precisa nascer artista. Mas eu meio que nasci assim, muito quieta, muito obediente, extremamente obediente, mas com um quê de diferente. Eu queria pesquisar muito, eu olhava muito, eu observava tudo, comecei tudo muito cedo. Um quê de arte, com certeza. Quando você diz, né, diz que era mais... Introvertida, muito, isso? Talvez a arte foi uma maneira de você expressar, tirar de dentro do que estava de você ali? É bem isso, é muito isso. Por quê? Porque a pessoa muito quieta, ela tende a observar. E eu era uma observadora nata. Mas eu observei primeiro, a primeira coisa que eu observei foi o som. De mais importante naquilo que eu gostei, daquilo que eu gostava.
Então a música... Você toca piano, não é isso? Sim, eu fui pianista, parei faz uns 2 ou 3 anos. Pô, foi pianista, então toca Não, muito pianista piano. é para sempre. É. Não tem isso que foi pianista. Não, eu parei mesmo. Eu venho parando aos poucos, porque na verdade eram muitas coisas e eu precisava parar. Eu fui na Praça da República e eu dei aula Brasil inteiro, fora do país, enfim. Então, para a gente entender, então Sim. não foi só... A música te atraiu Muito. para as artes, mas depois você também... Eu desenhava. O que é ser artista plástico? Porque eu já vi umas pessoas aí pegar o pincel, Vardi, jogar na tela assim Tem e muito. todo mundo fala, ó... Tem um critério, tem que ter uma base, não tem? E eu acho que também tem que ter um pouco de dom, porque não adianta... Eu por exemplo, eu adoro arte, mas... Se eu pegar uma caneta, um desenho, para fazer um desenho... Olha, se você não sei. tiver dom, Eu acho que o dom que É. ajuda também. leva você mais facilmente. Se você tiver um talento, então, nossa, se Deus te premiar com alguma coisa assim, muito bom. Agora, a gente pode adquirir conhecimentos, ou então dar uma ajeitada em tudo isso, pulverizar essas coisas, esses conhecimentos com outros conhecimentos. E eu fui buscando, sabe, eu fui buscando na história da arte, na música, eu fui buscando aqui e lá e fui me aprimorando. Eu vi que eu gostava. Eu vi que, muito embora só depois de uns 30 e poucos anos de arte eu me deixei ser chamada de artista. Antes, nunca. Aliás, era uma das coisas que eu não deixava. Mas você não vivia disso? Não. Ou artes plásticas é considerada uma profissão? Olha, é uma profissão entre aspas, porque na verdade ela não é considerada profissão, ela é considerada mais um diletantismo. Você faz porque você gosta, não é isso, na verdade. Dá para viver de arte? Sobreviver? Dá para viver de arte. Eu vivi de arte. Eu viajei muito pelo mundo através só trabalhando. Eu só viajei uma vez, a passeio, e faz pouco tempo. Eu passei muito, eu dei uma passeada pelo mundo, mas trabalhando, com exposições aqui, lá e lá, levando gente, levando obra e tudo mais. Mas o meu foco principal foi a Escola de Belas Artes, a Faculdade de Belas Artes de São Paulo, que abriu um leque imenso para mim, sabe? E me deu aquela segurança que eu precisava e que eu queria muito. Além de conviver no meio, né? Que é Eu muito convivia importante, no né? meio, ganhei uma bolsa para a Itália, mas não podia porque eu tinha 2 pimpolhos que precisavam da mãe. Claro. E essa mãe ficou. Agora, veja bem, quando eu não era nem casada ainda, eu ganhei uma bolsa, eu estava morando em Arapongas, norte do Paraná. Então vieram lá em casa, eu tinha ganho uma bolsa para estudar música, canto e piano em Curitiba. Naquela época, há 50 anos atrás, menina não saía de casa para estudar fora. Imagina. Que triste. É Não uma foi. grande oportunidade e não foi. Eu perdi. Talvez a minha história tivesse sido outra. Mas a história me encaminhou e De uma outra foi maneira que ótimo. também deu certo. Valdir, no teu caso, você veio falar do livro aqui, mas eu sei que você gosta. Eu já assisti algumas peças suas, algumas apresentações, e você não vive de arte como a Jandilisa. Tá mais no dom, tá naquela vontade de se expressar. Como é que ser um artista também por vocação, vamos dizer assim, por gostar? Eu nunca cogitei ser artista profissionalmente, né? Mas eu gosto muito de música e eu sempre dei muito valor às letras das músicas. Sempre prestei muita atenção no conteúdo das letras das músicas. E foi daí que nasceu o monólogo que eu construí, Os Versos Roubados, né? E com o surgimento do karaokê, né? Quando eu descobri que existia karaokê, foi final dos anos 80, aproximadamente, meados dos anos 80, eu experimentei cantar karaokê, gostei muito e eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir alguém me acompanhando, o violão, por exemplo, né? É negócio de saber o tom, né? Mas o karaokê me dou bem. Então eu pratiquei bastante karaokê, participei de concursos no Nippon Country Club, em Arujá, ganhei algumas vezes, né?
E eu gosto muito de cantar. Eu acho que a música é uma expressão assim muito boa, é uma forma muito boa de expressar sentimentos. Você né? também se sentia um jovem introvertido? Ou isso também não é indiferente para quem gosta da Eu acho da que não, arte? porque olha, eu na minha adolescência, lá no bairro do Sapopemba, o amigo cego, que foi quem me colocou em contato com a comunicação, o Plaza, ele promovia lá umas gincanas, né? E eu cantava lá em público, com 13 anos de idade e tal. Até era cara de pau, não tinha timidez não. Tá certo. Andilise, então seus pais, voltando aqui na história da sua vida, você está contando, teve a oportunidade de ir para Curitiba, não foi, mas também Mas continuei cantando. continuou cantando, exatamente, tocando piano, muito, mas muito. também hoje a gente tem, o livro que você lançou agora recentemente, que o Valdir produziu, nossa, tem belas imagens, a gente tem até algumas imagens para mostrar, vamos mostrar? Se quiser falar, comentar Sim, algumas claro. delas, por favor, olha lá, vamos. Cores. Eu falo muito de cores nesse livro. Então ele tem uma parte só de cores. E, na verdade, não tem nenhuma obra de arte inteira aí, viu, Sérgio? São detalhes, né? São detalhes. É detalhes e cada obra dessa está num Quando você lugar. vai fazer uma obra dessa, Essa é outra. você já tem algo na cabeça ou vai na hora que vai? Você Não. parte de algum Eu plano? sou uma contadora de histórias. Aliás, eu comecei na prefeitura de Arapongas, trabalhando na Secretaria de Educação, ainda e Cultura naquela época, desenhando, criando histórias e desenhando. Então, que bonito, essa. essa escultura, aliás, está aqui na capa. Ah, é a capa, bonita A capa mesmo, né? do meu livro, que aliás essas obras são 3 ao todo, estão em Arapongas, no Paraná, numa cliente minha, são lindas. Isso são telas. São telas, sim, onde eu trabalho as esculturas por cima. Ah, além São da telas pintura sobrepostas. tem... E aí Olha tem só. folha de ouro. Então tem relevo isso daí que a gente está Tem. vendo Esse aí é a sobreposição de telas. Esse aí não é escultura, mas é textura. Ela é muito texturizada. Eu gosto de trabalhar o volume, sabe? Não apenas a pintura. Eu trabalho o volume, eu trabalho a linha. Eu gosto de trabalhar isso. Que a pessoa passe a mão. Olha lá que bonito. E eu né? pensei sempre em alguém que não enxergue. Aquele ali, por exemplo, dá para passar a mão e sentir, sabe? Sentir as flores. Entendi. Claro, e a gente vai falando sobre o colorido, mas as pessoas vão sentindo. Porque eu tive, na época que eu cresci, pessoas que tinham essa dificuldade. Eu pensei muito em como fazer isso. E essa foi uma das maneiras. Esse trabalho não tem textura, esse já tem. Esses Nossa, trabalhos, muito como eu bonito, né? disse, estão em lugares completamente diferentes e são só detalhes. Esse tem textura, esse não tem. E é muito bonito, tem textura em parte dele. Nessa parte tem textura, o restante não tem. Quer dizer, eu brinco um pouco com isso, sabe? Com essa coisa de mexer, tocar, sentir, enfim. Valdir, como é produzir um livro como esse? Porque tem que ter muita afinidade com a artista, para você captar o que ela quer mostrar, né? Ele Porque o captou. artista, não é? Ele... Nós fizemos reuniões para entender qual era o propósito do livro, né? O que ela queria com esse livro. De certa forma, é um resumo da carreira dela, né? Tem poemas, tem contos, né? Também escritos por você. Também escritos por ela. Todos, né? adoro escrever. E depoimentos de pessoas que conviveram com ela durante fases diferentes da vida da Jandilisa, e essas pessoas relataram como é que foi essa experiência de conviver com ela nessa situação. Quase uma biografia. Então, em vez de ela fazer uma biografia, uma autobiografia, ou Opa, não tem problema, Valdir. O pessoal pega. Desculpa, é que o microfone do Valdir caiu. Ah, mas isso já ocorreu comigo. Não Viu? tem problema, acontece nas Quando eu melhores, fazia o melhores Universo das Artes, programas. ocorria isso. Então, Pode falar. as pessoas falaram a respeito dela, né? Em vez dela fazer uma autobiografia, várias pessoas deram desses depoimentos. E um traço comum, boa parte desses depoimentos, e no texto dela, sem dúvida, a revisão foi muito fácil de fazer, porque foram textos muito bem escritos, né? Entendi. Os contos dela, por exemplo,
praticamente E o nada, Valdir é nada, rigoroso, nada né? a corrigir. Ele é Eu rigoroso, sou, quem ele me é conhece muito sabe que eu sou rigoroso. sou chato com essas A coisas. Né? partir do momento, eu era professora de português. Tá. Fui formada em letras, já esqueci tudo. Mas ele revisa-me o tempo inteiro. Então foi ótimo. Por quê? Porque eu recomecei com as letras e estou aí. Eu Sempre- já trabalhei com jornalistas da cidade, colegas que trabalharam para o Valdir, e às vezes, em determinado momento, sei lá, o cara vê a palavra e fala, pelo amor de Deus, o Valdir vem isso aqui. Valdir, é a pura verdade. Então Eu o penso pessoal muito. aprende, acaba aprendendo, Valdir. Não, o Valdir falou. Acaba que, aprendendo, né? acaba fixando eu e as vírgulas, eu falo pra ele. Porque eu adoro vírgula, mas eu esqueci muito das regras. É claro, eu parti para a música, eu fui cantora de coral, etc. E eu parti para as artes plásticas. Eu comecei a fazer muitas outras coisas. Eu deixei de escrever, porque eu comecei muito cedo. Eu fui alfabetizada muito rapidamente. Então eu cobrava de todo mundo escrever. E eu escrevia muito. O que você falaria pro telespectador de casa? Pro pai, ou irmã ou mãe que torce o nariz quando o filho quer fazer arte, ou para aquele filho que tem vontade de fazer arte e não sabe como contar pro pai, porque seria preconceito, podemos dizer assim, ou É um exagero? preconceito, sim, é um preconceito. Eu tive muitos desses problemas durante toda a minha vida. Chegou ao ponto de alguém dizer, ela não é exemplo para ninguém. Falando isso para a menina que queria muito. Então ela não partiu para nada. Não fez nada porque não se sentiu incentivada. Isso é péssimo. Então, reprimiu, né, todo o sentimento, né, que na exatamente. arte faz você, né, desabrochar. Exatamente, tanto que eu falo com ela, eu mando coisas para ela, eu mando os meus livros, os meus poemas, as minhas coisas, e sempre que eu viajo com uma exposição ou não, eu falo com ela. Porque o mundo precisa de gente que trabalha assim. O Brasil encaminha, engatinha as artes visuais, principalmente, que é o que eu faço. Mas eu chego na Europa, por exemplo, com as minhas obras, o valor que eles dão é imenso. E eu me sinto, Sérgio, Valdir, extremamente valorizada, mais lá fora Do que aqui. do que aqui. Mesmo aqui em Guarulhos, você acredita? Outro dia na minha casa, eu fiz um grupo de pessoas, aliás, você estava junto. Citaram como pessoas que têm uma evolução incrível na profissão, etc., no trabalho, no empreendimento. Citaram Valdir, perfeito, porque eu acho, senão você não estaria comigo. Citaram outra pessoa e não me citaram. Sempre assim, Sérgio. Nunca eu sou citada como uma pessoa que fez alguma coisa e rendeu alguma coisa. Eu fui secretária adjunta. Como é cultura. ser secretária de cultura? Na Muito cidade difícil. mesmo não. Quando eu cheguei aqui em Guarulhos há 32 anos, em 87, imagina que eu olhei as artes visuais daqui, eu pensei, nossa, tem muita coisa para fazer. Fraco. Eu vinha de Londrina, uma cidade extremamente cultural e muito visual. Eu tinha mandado as mesmas obras que eu expus aqui para Curitiba. Eu tinha ganho um grande prêmio lá. Curitiba é uma cidade cultura, concorda você? Você já ouviu, a gente já ouviu. Quando eu cheguei aqui com as mesmas obras e elas foram colocadas, era uma série, porque tem uma leitura para se fazer, e uma foi colocada aqui, outra lá, não dava aquele visual que eu queria. E ganhou o primeiro prêmio uma cópia, não sou contra cópias, não faço, mas ganhou uma cópia de uma paisagenzinha. Eu disse para mim, ai meu Deus, há muita coisa que se fazer. Quando alguém lembrou de mim, aliás, eu me lembrei antes, fui apresentar um projeto de cultura e um projeto para trazer dinheiro a fundo perdido para Guarulhos. E não era pouco. Há 20 anos atrás,
o mundo tinha dinheiro. A Europa tinha dinheiro. Tinha uns países, e eu tinha ido e conhecido representantes de investidores que queriam cidades grandes, promissoras, que não tivessem saneamento básico, que não tivessem habitação em grande escala. Guarulhos é uma cidade assim, ou era. Tem o perfil, né? Tinha o perfil. Tinha o perfil. E eles adoraram. Depois eu fui a uma reunião em Mônaco com um investidor, simplesmente amou. Mas é muito difícil fazer cultura, fazer arte, fazer alguma coisa. Trabalhar com dinheiro. Quando eu cheguei na Secretaria de Cultura, eu falei, nossa, aquele polo cultural que eu imaginei para Guarulhos está aqui. O que falta? E eu Vamos detalhar isso daí, para a gente entender. Por exemplo, eu penso também, né, que o trabalho social, por exemplo, envolver crianças que estão aí em várias situações de vulnerabilidade, a arte seria certamente um caminho. E eu estive durante muitos anos na casa da Irmã Celeste, porque são crianças, eu tenho fotos, eu tenho Martinho Risso, eu tenho um monte de coisa. Eu estive na favela da Flor da Montanha, eu estive em vários lugares. Fiz isso também. Mas existem interesses vários, múltiplos, que podam a gente sobre todos os aspectos. Qual o mínimo que uma cidade deveria ter como Guarulhos de estrutura cultural, na sua visão, para engajar, não só dar oportunidade para artistas da cidade, mas como para as crianças, enfim, para a pessoa iniciar com a sua vocação? Né? Quando eu cheguei na secretaria, eu pensei, bom, eu vou fazer. Eu tinha um projeto, eu tinha outro projeto, bom, vamos caminhar os dois. Eu trouxe muita gente, eu trouxe Lazar Segal, eu fiz exposições de diversos tipos, eu fui em todos os lugares, eu fui em todos os eventos. Muito evento. O povo não sabe disso. O povo não sabe disso. Com o passar do tempo... Mas o povo ia nessas exposições? O povo ia, aqueles que sabiam, mas a grande massa, e nós somos uma população imensa, e nós temos uma arrecadação também imensa. Mas tão pouca gente pensa que arte é pouco vendável ou é pouco interessante, que os valores vão para todos os lados e a gente fica extremamente aborrecida e apreensiva. Por quê? Porque não vai dar. Porque não vai dar. E hoje eu percebo que as pessoas lutam muito nas periferias. Eu tentei chegar na periferia. Eu fiz arte na rua, eu fiz investimentos meus nos saraus de rua, no sarau da biblioteca, enfim, múltiplos interesses, múltiplos, que podam a gente sobre todos os aspectos, Valdir. Dava para ser mais clara ou prefere não? Valdir, traduza. Valdir, por favor. Porque eu não sei se eu vou conseguir traduzir o que ela quis dizer, mas o que eu imagino é que a cultura não é levada a sério suficientemente para dizer vamos destinar tanto dinheiro para a cultura. Eu gostaria que... Tantas verbas, não, mas é mais importante investir em educação. Sim. Mas cultura, arte também é educação, mas muita gente não entende assim. E você imagina que eu era professora, ou eu era secretária de uma escola, que eu ia para o interior fazer provas e tudo mais. Eu aproveitava o meu tempo para fazer arte lá. E eu era jovenzíssima. Isso quer dizer, numa prefeitura que dava valor à arte. Eu vou voltar a Arapongas como secretária de Cultura daqui a um tempinho e vou fazer isso. Com alguém que gosta de cultura. Meu irmão. Eu não sei se isso é nepotismo. A gente vai precisar ver. Sua família é de político lá. Você nunca pensou em ser política? Sim, se eu tivesse ficado em Arapongas, teria sido. Teria sido. Aqui em Guarulhos, não. Muito difícil. Nunca foi candidata, né? Não fui. Não serei. Pensei, até pesquisei, perguntei para o Valdir, que é um grande amigo, um grande incentivador da minha arte, está comigo em todo momento, canta nos meus eventos, mas não conseguiu. Tá bom. Bom, quer falar? Não, ela Desculpa, eu te... Realmente ela me consultou, mas não lembro quantos anos faz,
E eu falei, olha, é muito difícil, porque o teu rol de amizades não é tão amplo, o teu nome não é tão conhecido para enfrentar todo o aparato aí de outros candidatos. Ser candidato, todo mundo tem direito, mas conseguir é outra história. Então, não sei se eu fiz mal em te dar esse conselho. Fez muito bem. Era isso que eu imaginava e foi isso que ele falou. Bom, chegando quase ao final do programa, vamos voltar para falar de cultura, porque política, acho que misturou um pouco, já deu até careta aqui, melhor a gente falar. Valdir, para aquela pessoa que está em casa e tem vontade de fazer um livro, você é um cara super experiente, é da área de comunicação há décadas, já tem livros escritos. É um sonho, porque isso aqui eu aposto que teve que pagar do bolso. Muito, e pagar muito. do bolso, né? Porque ninguém. Muito. Chega alguém que não, vou pagar seu livro. Não, ninguém. Qual a nunca. orientação que você daria como jornalista? Hoje, com a evolução das artes gráficas, é possível fazer até um exemplar, se for o caso, né? Então, eu acho que quem tem aí os poemas, contos, crônicas engavetados, né, dá para fazer, entendeu? Então, muita gente, qualquer jovem aí hoje sabe fazer diagramação, entende um pouco aí de editoração eletrônica. Eu acho que hoje é muito mais possível. E se querendo fazer algo mais profissional, pode recorrer a empresas como a nossa, por exemplo, nós produzimos e fizemos livros para vários autores da cidade. E eu estou tentando organizar uma coletânea de crônicas e poemas para autores que não têm condição de fazer o seu deixa livro. O contato, Valdir, para então, quem está assistindo a gente aí, como é que tá faz? bem. Eu queria Vou colocar deixar lá. o meu e-mail, valdir, com v, @revistaguarulhos.com.br. Acho que é o mais Só mais falar, prático. Valdir, ó, eu tenho um trabalho aqui, queria te mostrar e tenho interesse de participar. né? E aí Então, fica a melhor, gente- porque junta vários interessados. Agora, Sem dúvida. eu só não quero desanimar ninguém, mas vender livro é muito difícil, viu? Não se vende. Quem vai pensando que vai ganhar dinheiro vendendo livro, olha, isso é para muito Eu dou. pouco. Eu dou. E reverto o valor pequeno, R$30, às entidades sociais. Vivo fazendo isso com as minhas obras, os meus livros e tudo mais. Tenho meu ateliê que eu trouxe de São Paulo. Eu levei para São Paulo, trouxe de São Paulo. Onde é seu Está na minha ateliê? casa, na Francisco Conde. Mas é aberto a visitas? É aberto a visitas. Eu tenho uma galeria de arte na minha casa. Marcam e tomamos um café. Francisco Conde é aqui a 20 Pertinho, metros, não é? vizinha. Sim, eu fazia que bom. aqui com o Martinho Risso, eu fazia aqui o mesmo programa, ou outro programa com ele. Sempre fiz arte em TV em Londrina. Que beleza, hein? Aliás, em Londrina, na Itália, em Aliás, Mônaco, na França. Esse livro, Um Quê de Arte, que a gente produziu, teve apenas 100 exemplares, né? Sim. É um livro de acabamento refinado. Tô vendo aqui, né? E eu não sei se podia contar, mas cada exemplar desse custou mais de R$100, Léo. Ah, Muito É. mais. o Muito preço mais. tem custo R$100. Mais de R$100. Esse né? daqui foi menos, mas é muito mais. Bonito, hein? Esse é informativo, eu diria. Esse é ilustrativo. É um livro que eu sabia que um dia eu ia fazer. Tá bom. Valdir, quero agradecer Eu que agradeço. a sua presença, a sugestão da pauta aí. Você já sabe, as portas sempre abertas aí. É uma honra tê-lo conosco, porque você é um cara batalhador, a gente conhece sua vida, sua trajetória. E estamos aqui também, Valdir, jogando gelo todo dia, né? Tá muito bem. Eu Tá bom? Conte agradeço sempre aí conosco aqui com o espaço. a acolhida sua e da equipe da TV Guarulhos. Muito obrigado. Janelisa, muito obrigado. Muito obrigada. Pela presença. Você Parabéns foi pelo ótimo. sucesso. Olha, eu achei excelente mesmo. Eu não tenho os conhecimentos técnicos para acreditar que tem que ser. Mas eu Nenhum sei o que é problema. bonito e o que é feio. Para mim, né? Para mim Tá. tenho. Não é? É um bom caminho, tá no caminho certo. Eu tenho pelo menos certeza do que eu gosto e do que eu não gosto. E já trabalhamos juntos Tá bom, durante querido. muito tempo. Foi ótimo, muito obrigada. Eu tinha perdido um pouco o jeito, mas a gente adquire, a gente volta. É igual andar de bicicleta, não perde não. Não. Gente, obrigado. Então, e obrigado a Obrigada. você, né, meu amigo, minha amiga, telespectadores inteligentes, né, que sempre estão conosco aí ao vivo assistindo o nosso programa. E amanhã, quarta-feira, voltamos com mais uma edição do Espalhafatos, com a entrevista com a vereadora Sandra Gilena do PSL. Vamos falar um pouco de política e a gente volta ao nosso habitué normal, que é falar da história do PSL, que tá um balaio de gato aqui na cidade de Guarulhos. Um forte abraço, até amanhã. Irmão, tamo junto aí aqui amanhã mais uma vez. Até lá.